Então vamos lá para mais o estudo de hoje, o estudo número 5, tema fé, arrependimento e confissão. Vamos entender em que lugar que cada uma dessas situações entra na nossa vida, entra na vida do cristão. Antes de começar, vamos fazer uma oração junto. Peço que assim como você está, feche seus olhos e se una nessas palavras de oração. Querido e bondoso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, Altíssimo Senhor, graças te damos porque mais um dia estamos aqui em liberdade, vida, saúde, provenientes do Senhor. Em liberdade para estudarmos a sua palavra e conhecermos mais o que o Senhor revelou para nós. Por favor, meu Deus, permita através do seu Espírito Santo, mais do que permita, faça com que o seu Espírito Santo, meu Deus, nos ilumine e nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra, para apreciarmos a verdade, para praticarmos essa verdade em nossas vidas. Nós temos conhecido mais e mais de ti, meu Deus. Por favor, ajude-nos a praticar todas essas coisas, que decididamente levantemos todos os dias com vontade de te adorar, de te conhecer mais e de aplicar e viver tudo o que temos conhecido sobre o Senhor e o que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então o estudo de hoje. Bíblia em mãos. Vou dar uma pequena introdução aqui para o estudo de hoje. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saída. E é na Bíblia que a gente vai ver quais são as instruções de Deus em relação a isso. O estudo de hoje tem 9 perguntas. Peço que você fique atento e acompanhe as 9 perguntas, que elas são de extrema importância e são perguntas que você tem no seu coração também. O que é fé? Pergunta número 1. O que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? A gente vai ler 3 textos. O primeiro texto está no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, depois de Filemon, Tito. Hebreus, vou esperar você abrir aí no livro de Hebreus, eu também vou achar aqui. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, 1 e 6. Então vou ler primeiro Hebreus 11, versículo 1. Exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma promessa aí também, hein? Vamos agora voltar um pouquinho na Bíblia, em Romanos, livro de Romanos, pouco antes aí. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 1. Esperar um pouquinho só para você achar. Você ainda não achou? Um pouquinho antes de Hebreus, aí está Romanos. Romanos, capítulo 5, verso 1. Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu acabei lendo aqui o 1 e o 2. Está falando que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mais para frente, agora no livro de Tiago, é logo depois de Hebreus. A gente estava em Hebreus, volta lá para frente, passa um pouquinho, passou Hebreus, está Tiago já na sequência. Passou Hebreus, está Tiago. Tiago, capítulo 2,
verso 26. Vamos lá, Tiago 2, 26. O que esse verso diz? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muito bom. Então a pergunta foi: o que é fé e qual a sua importância na vida cristã? Fé é a certeza. Certeza daquilo que não vemos. Muitas vezes vemos de várias formas a manifestação de Deus. Mas nós sabemos que nós não estamos habituados a ver Deus porque nós não somos capazes por conta do pecado que nos separa de Cristo. Então fé é a certeza. Ela agrada a Deus e produz paz. A fé produz paz. A fé sem obras é morta. Então de nada vale uma pessoa que diz que tem fé, que acredita em Deus, que serve a Jesus Cristo, mas que não faz o que ele orienta, não segue o exemplo dele. Não adianta, não adianta. Como que uma pessoa que diz que é cristã comete uma maldade? A luz e as trevas não têm harmonia nenhuma uma com a outra. A Bíblia deixa claro isso. Então a fé sem obras ela é morta. Pergunta número 2. Qual é o objetivo da fé? Vamos abrir em 1 João. Então, um pouco para frente aí, bem pouca coisa para frente. Primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, hein? É um pouquinho para frente, é bem no fim da Bíblia, pouco antes do Apocalipse. 1 João 5, capítulo 5, verso 4. Dá um segundinho aí para você achar, se você não achou ainda. 1 João 5, verso 4. Eu vou ler. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. E se você acha essa palavra, essa frase, loucura, saiba que quanto mais você viver isso na sua vida, mais você vai entender o significado. A palavra de Deus, ela vai ganhando novo significado a cada dia na vida do cristão. Isso é uma coisa que se você ainda não provou, você vai provar e vai ficar fascinado, não tenho a menor dúvida. Agora vamos ler 1 Pedro. Tá? Um pouquinho antes. 1 Pedro 1, 9. Algumas páginas antes de 1 João. 1 Pedro 1, 9. Vou ler. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo, e o fim da fé é a salvação. A fé em Cristo serve para você vencer o mundo, para você ter paz, como a gente leu antes, e para você alcançar a salvação em Cristo Jesus. E olha que interessante, você vê que a gente já foi em vários versos, 2 perguntas, a gente já foi em 5 versos diferentes, falando sobre fé. Lembra do que a gente estudou no começo do nosso estudo? Que para se entender a Bíblia, para entender a carta que Deus tem para você e para mim, a gente tem que pegar um tema e estudar o que ele fala na Bíblia inteira, para que a gente entenda o contexto, una as informações e tenha um conceito único, que é o conceito bíblico, mas que não pode ser levado em consideração de forma isolada cada texto. Senão a gente se perde, aí parece que alguma coisa contradiz a outra. Porque a gente tem essa tendência. Se a gente pegar uma frase isolada, a gente vai aplicar aquilo de acordo com a nossa cultura, com o nosso pensamento. E aí aquela frase, aquele ensinamento de Deus pode ser transformado em uma mentira sem você perceber, porque você aplicou segundo os seus conceitos. Por isso que a gente tem que ver a visão ampla, o macro, para que a gente entenda tudo, o contexto que foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, o que a Bíblia diz no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente une tudo e tem o conceito que Deus tem pra gente. Então assim nós respondemos a pergunta número 2. Vamos para a pergunta número 3. Como desenvolver a fé? Romanos, a gente vai de novo para Romanos, está um pouco antes aí, algumas páginas, não tão pouco. Romanos 10, vou esperar você achar. Romanos 10... Capítulo 10, verso 17. Como desenvolver a fé? Romanos 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Simples, uma das maneiras mais importantes de desenvolvermos a fé é ouvindo a mensagem, é lendo a mensagem, estudando a mensagem, que é a palavra de Cristo, que é a Bíblia,
que foi escrito para você e para mim. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, consequentemente, nós estamos aumentando a fé. E não é assim mesmo? Quando a gente vai conhecendo mais sobre alguém, pode ser Deus, pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, pode ser o que for. Quando a gente vai conhecendo mais, a gente vai tendo mais fé naquela pessoa. A gente vai desenvolvendo mais fé, vai entendendo mais o pensamento. Da mesma forma, o relacionamento com Deus e o crescimento da fé. Pergunta número 4. O que Jesus veio fazer? Por Evangelho de Lucas agora. Algumas páginas antes também. Evangelho de Lucas, né? Livro de Lucas. Lucas 5. Verso 32. Esperar um pouquinho. Você já achou? Vamos ler então. Lucas 5, verso 32. Jesus dizendo, tá? São palavras de Jesus Cristo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio chamar justamente pecadores ao arrependimento. Jesus ama o pecador. Jesus ama a todo mundo. Deus odeia o pecado. Cristo odeia o pecado, mas ele ama o pecador, porque é o pecador o objeto da maior atenção dele, da maior atenção do universo. Eu e você. Esse amor incondicional que você já tanto ouviu falar. Então, Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. Vamos para a pergunta número 5. O que nos leva ao arrependimento? Livro de Romanos 2, capítulo 2. Um pouco mais para frente, vai lá para frente de novo e assim você vai pegando a manha de mexer na Bíblia. Manusear aí a biblioteca que é a palavra de Deus. Romanos 2, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Nós percebemos e conseguimos reconhecer Deus na nossa vida nos leva ao arrependimento. É o fato de nós estarmos sensíveis a perceber a bondade de Deus. E isso é muito treinável e é um dom de Deus. E quanto mais você percebe a bondade de Deus e quem Deus é no seu dia a dia, no estudo da palavra ou no seu dia mesmo, durante o seu dia você percebe a bondade de Deus e a preocupação até nos mínimos detalhes da sua vida. Isso reflete e nos levar ao arrependimento de quem temos sido, de onde temos errado, do motivo pelo qual nos afastamos de Deus muitas vezes. Pergunta número 6. O que faz o pecador arrependido? Agora está no livro de Salmos, que é bem antes, lá no Antigo Testamento. Salmos é o maior livro da Bíblia. 38. Está um pouco antes da metade da Bíblia. Salmos 38, verso 18. O que faz o pecador arrependido? Qual que é a atitude que ele tem? Salmo 38, 18. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. E assim, toda vez que a gente percebe que a gente fez alguma coisa errada, que nós reconhecemos algum pecado, que nós reconhecemos que transgredimos a lei de Deus e que muitas vezes machucamos até nosso semelhante, a gente sente isso. A gente confessa a Deus a nossa culpa, em angústia por causa do nosso pecado. Quem nunca se sentiu angustiado por causa de um erro que cometeu, alguma injustiça, seja para com Deus, seja para com o seu próximo, para algum familiar, filho, amigo, colega de trabalho? Quem nunca sentiu essa culpa? Então, confessar a Deus é o próximo passo. Então, esse salmo diz que a pessoa, o pecador arrependido, confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre o arrependimento. Se você quiser ler depois, Salmos 32 e 51. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Isso está escrito em 1 João 1, 9. Eu não vou parar para ler todos os versos, senão vai ficar muito extenso o estudo, mas aí você pode dar uma olhadinha depois desses versos, se você quiser, eu até sugiro que você veja esses versos. Então, se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar.
ele é suficiente. 1 João 1, 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Está escrito em 1 Timóteo. Vamos ler esse texto aqui. Está escrito em 1 Timóteo, lá para frente da Bíblia. Primeiro Timóteo está bem lá para frente, quase no fim mesmo. Pega as últimas páginas da Bíblia. Depois de 2 Tessalonicenses. Esse texto é revelador, hein, gente? 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 5. Acompanhou aí? Abriu a Bíblia? 1 Timóteo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. Cristo Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor e Deus também, ele é o único mediador entre o ser humano e Deus. O único. A ele nós devemos nos confessar. Nós temos esse privilégio, nós somos chamados a isso, a confessar os nossos pecados a Jesus Cristo. Não tem necessidade de nenhum intermediador. Claro que nós aprendemos na palavra de Deus que a oração intercessora, orar uns pelos outros é maravilhoso, é muito poderoso. Orar pelo seu irmão. Mas você não precisa chegar para alguma pessoa para pedir que ela peça para que Deus perdoe você dos seus pecados. Você não precisa se confessar para uma outra pessoa. Não tem essa necessidade. Deus não age dessa forma. É você e Deus. É você e Jesus Cristo. Para ter o perdão de Deus, você confessa a Jesus Cristo. Simples assim. Onde você conseguir separar para orar, para falar com Deus, onde você conseguir, onde você puder, no momento verdadeiro de oração. É ali que você confessa os seus pecados e recebe o perdão de Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. Pergunta 7. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Agora a gente vai no livro de Provérbios, é um pouco depois do livro de Salmos, que a gente leu agora há pouco, lá mais para a metade da Bíblia. Provérbios 28, livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Prosperar aqui é num sentido muito mais amplo do que às vezes a gente está acostumado a se falar em prosperidade por conta financeira. Não é essa a questão. É prosperar na vida, na caminhada com Deus, na sua jornada, na sua vida inteira. Então vou ler de novo. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É aí que encontramos a misericórdia de Deus. Jamais prosperará quem não confessa os pecados, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Pergunta número 8. O que Deus faz quando confessamos nosso pecado? Qual que é a atitude de Deus quando nós confessamos nosso pecado? Vamos no livro de 1 João, está lá no fim da Bíblia, bem no finzinho, lá um pouco antes de Apocalipse. 1 João 1, 9. João 1, 9, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos agora para o livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, deixa eu ver aqui exatamente perto de que livro está para te ajudar também. Miqueias, ele está depois de Jonas, Obadias, Amós, ele está no Antigo Testamento. Bem depois aí de Provérbios e Salmos que a gente leu. Bem depois assim, porque são vários livros, mas alguns deles são bem curtos. Miqueias 856. Vamos para o livro de Miqueias. Na minha Bíblia aqui é na página 856, de repente na sua alguma coisa perto disso.
Miqueias, capítulo 7. Encontrou aí? Miqueias 7? Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Miqueias 7, versos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Verso muito importante esse. E agora, para finalizar aqui essa pergunta, a gente vai ler Isaías, tá bem antes, livro de Isaías, ainda aí no Antigo Testamento, mas bem para trás. Livro de Isaías, capítulo 43, é um livro grande. Isaías 43, verso 25. Isaías, capítulo 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados, diz o Senhor Deus. Que libertador, que libertador. A gente viu aqui um pouco antes na introdução como que tem pessoas, o número de pessoas que sofrem por causa do perdão, de não ter o perdão, de não viver essa experiência do arrependimento, ou de não conseguir perdoar alguma outra pessoa. Ela sofre fisicamente, mentalmente, é a origem de muitos males que o ser humano enfrenta. Muitos, muitos, muitos. E Deus, ele quando perdoa, ele apaga, ele esquece, ele deleta, acabou, foi apagado. Às vezes a gente tem dificuldade de se perdoar. Você já pegou nessa situação? Às vezes você que já é cristão, você já pediu perdão pelo pecado, já confessou a Deus, já se arrependeu, mas você fica lembrando, você fica se remoendo. Nós temos mais dificuldade de nos perdoar muitas vezes. E nós precisamos praticar isso, porque se Deus, que é o autor da lei, perdoou, está acabado, está perdoado. Ele joga nas profundezas do mar, acabou, passou. A gente às vezes precisa de uma luta muito grande para conseguir se perdoar. Você conhece a história de Paulo? Paulo era chamado Saulo, perseguia os seguidores de Jesus Cristo, e quando ele se encontrou com Jesus, ele teve um encontro numa estrada, quando ele estava viajando, ele ficou cego, foi um encontro muito forte, ele ficou cego por um período, e aí ele passou a se chamar Paulo, e ele precisou de um tempo muito grande para conseguir se sentir perdoado por Deus. Ele também tinha essa dificuldade. Ele perseguia cristãos, mandou matar cristãos. Quando ele percebeu que ele estava lutando do lado errado, ele precisou de muita misericórdia de Deus e de tempo para conseguir se perdoar, até mesmo quando Deus já o tinha perdoado. Então nós temos essa característica, mas lembre-se, essa não é uma característica de Deus. Quem fica jogando o pecado na sua cara de novo é o diabo. Se você se arrependeu, confessou a Jesus Cristo, pediu perdão verdadeiramente, acabou. Quem joga na sua cara é Satanás, é o inimigo de Deus, ou você mesmo que tem essa dificuldade de se perdoar, mas se apega na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um sentimento, é uma verdade. Você precisa entender que o que está escrito aqui é isso e ponto final. Então está escrito que Deus perdoou. Não caia na tentação de repente achar numa situação dessa, como que eu falei anteriormente, você ficar, será que Deus perdoou mesmo? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu preciso pagar de alguma maneira? Será que eu preciso pagar uma promessa? Será que eu preciso dar um dinheiro? Não caia nessa tentação. Ele perdoa, de graça, acabou, perdoado. É simples assim. Simples assim. Perdoou, tá perdoado. Você não tem que pagar penitência, não tem que nada disso. É direto com Deus e fim. Então a pergunta era: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? De acordo com os versos que nós lemos, Ele nos perdoa e purifica. Lança nossos pecados nas profundezas do mar. Acabou. Já era. Passado. Se liberta. Segue avante. A última pergunta do nosso estudo de hoje: o que Deus espera de nós hoje? Isaías,
Vamos aí para o livro de Isaías. A gente já estava no livro de Isaías, né? Isaías, capítulo 55. A gente estava no 43, vamos para o 55. Isaías 55, verso 7. Acho que você já achou aí também, né? Que está bem fácil. Isaías 55, verso 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O Senhor dá o perdão de bom grado. Ele tem alegria em perdoar o ser humano. Deus está aqui para salvar as pessoas. As pessoas que serão condenadas por suas próprias escolhas, mas esse não é o plano de Deus. A vingança de Deus é para com o pecado. O ser humano que sofrer a vingança de Deus vai sofrer porque escolheu o pecado. Deus predestinou todo mundo para a salvação. Esse é o plano de Deus. Ele perdoa com alegria. Deixemos o caminho do mal. Nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Isso é o que Deus espera de nós hoje. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. 2 breves recapitulações. O estudo de hoje é muito importante que fique claro para você. Se você precisar assistir de novo, assiste, acompanha, compreenda. Então, a graça de Deus é a base da nossa salvação. Fé, ou a confiança em Deus, que é fé, é o meio de tomar posse da salvação. Arrependimento é a tristeza por haver cometido o pecado e a decisão de abandoná-lo. Confissão é o reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. E a obediência é o resultado da salvação. Você é salvo, logo você tem prazer em obedecer à lei de Deus. A gente vai entender melhor esses conceitos no passar do estudo também. Então a fé agrada a Deus, ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus, o Espírito Santo dá uma medida de fé para cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer. Uma das coisas que Jesus veio fazer. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas, quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Peço que você tenha um compromisso hoje com a palavra de Deus, com Deus, não é comigo, tá? São 3 compromissos. Que você queira realmente experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão. Que você busque isso na sua vida verdadeiramente. Que você creia que Deus pode perdoar todos os seus pecados, porque Ele pode e Ele quer, não importa o tamanho dele. Ele te chama a se arrepender, a te perdoar, a te dar paz e a você abandoná-lo. E aceite o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para Ele. Aceita esse convite. Aceita. Será que você não percebeu que os nossos próprios caminhos, eles sempre desagam num lugar ruim? O fim dos nossos próprios caminhos nunca é o que a gente almeja, nunca é o que a gente deseja. Quando a gente planeja um caminho que vai chegar numa felicidade X, a gente chega lá no fim e as coisas não acontecem desse jeito. Esses são os caminhos humanos, são os nossos caminhos. Aceite o convite de Jesus para deixar o seu caminho e voltar-se para o dele. Esse é o pedido de Deus para você e para mim hoje. Vamos então encerrar com uma oração. Altíssimo Rei, nosso Deus, Salvador, Senhor e Perdoador, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor verdadeiramente é e pelo seu amor infinito por nós. Nós temos conhecido mais desse amor e queremos viver verdadeiramente contigo, não um cristianismo modinha, não um conhecimento raso, mas um conhecimento profundo, um cristianismo verdadeiro, vivendo ao lado do Senhor. Por favor, meu Deus, que cada um de nós esteja nesse momento mais um pouco ligado a Ti e sigamos avante. O inimigo do Senhor tem várias estratégias para nos distrair e nos afastar da verdade. Por favor, que consigamos avançar, reconhecer e nos afastarmos de tudo que nos desvia da verdade. E que essa paz que o Senhor promete seja viva em nós, para a Tua honra e Tua glória somente. Pedimos perdão pelos nossos pecados.
Pedimos que o Espírito Santo nos mostre quais são os nossos pecados, para termos ciência, para termos conhecimento, nos arrependermos e nos achegarmos a Ti como devemos e aprendemos hoje. É o nosso pedido, o nosso agradecimento, em nome de Cristo amado Jesus e no poder dele. Amém. Valeu, galera. Um bom finzinho de semana para vocês, um abraço e até o próximo estudo. Se alguém precisar de alguma coisa, me chama em inbox. Tamo junto. Valeu.